meditar, né, sobre o texto de Tito, esse texto muito importante, essa carta muito desafiadora, né, que é a carta de Paulo a Tito, esse pastor da igreja de Creta. Como nós vimos na introdução da série, Tito foi enviado pelo apóstolo Paulo a essa igreja, de acordo com o versículo 5, para corrigir as deficiências daquela igreja e estabelecer uma liderança saudável. A questão é, por que o apóstolo Paulo precisou enviar Tito a essa igreja com essa finalidade? A razão é porque aquela igreja, ela estava sob grave ameaça interna. O problema da igreja de Creta não era externo, era um problema interno. O que nós vamos conversar hoje na nossa reflexão é sobre a natureza dessa ameaça. Que ameaça é essa que a igreja de Creta está enfrentando e qual foi a resposta exigida? Então, essa é a nossa tarefa de hoje. Bem, vocês sabem que nós vivemos num mundo pós-moderno, e até diria quase pós-cristão. E esse mundo, ele tem a verdade profundamente relativizada. O que é a verdade hoje, né? Esse é o grande tema, esse é o grande debate da sociedade. E o que nós vemos em relação a essa questão do que é a verdade, é que muitas vezes, em relação ao que é verdade e é mentira, há uma intolerância, há uma passividade. Então, geralmente, a sociedade, ela lida com um desses dois aspectos. Ou ela é intolerante, ou ela é passiva demais. A igreja é chamada a uma terceira via. A igreja é chamada a defender a verdade com coragem e cheia de graça. Essa é a nossa tarefa. Nós precisamos ser defensores da verdade. Nós precisamos tratar a mentira com coragem, com a coragem que nós devemos tratar, e devemos fazer isso também com o coração cheio de graça. Pastor Timothy Keller costuma usar uma expressão de que a igreja, ela precisa ser contra a cultura. E é verdade, nós precisamos ir na contramão da cultura do mundo. E o que nós chamamos de contracultura, nas palavras do Keller, não é necessariamente o confronto pelo confronto, da igreja ser uma igreja bélica, briguenta, mas é um confronto amoroso com os valores que, na verdade, um confronto amoroso com os valores que se opõem ao Evangelho. Então nós precisamos, com o Evangelho, com a graça, confrontar esses valores que se opõem ao Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta a Tito. E é por isso que esse texto é um texto tão atual, e nós vamos ver no texto de hoje como essa carta é para os nossos tempos, como ela é atual. Então o texto de hoje, que eu te convido a ler comigo, é o texto de Tito, capítulo 1, versículos 10 ao versículo 16, está ali na apresentação. Desculpem, eu sei que vocês usam NAA aqui, mas eu sou das antigas, eu uso revista e atualizada, então sorry. A versão aqui é revista e atualizada. O texto diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles, em um
um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos instrui e nos ilumina. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo nesse texto é identificar o problema apontado pelo texto e ver como o apóstolo Paulo recomenda que esse problema seja efetivamente tratado. Então a gente começa por aí. A gente começa tentando identificar o problema. O grande problema que é apresentado aqui é o perfil dos rebeldes. É que os rebeldes sejam identificados no meio da comunidade, no meio do povo. Os versículos 10 ao versículo 12, o apóstolo Paulo se dedica a identificar essas pessoas que são ditas aqui como sendo rebeldes. Então, primeiro ele começa com uma caracterização. E aí o apóstolo Paulo usa três termos, três expressões muito fortes para identificar essas pessoas que são rebeldes e que estão trazendo algum problema, alguma dificuldade para a igreja. O primeiro termo aqui apontado é que eles são insubordinados. Ou seja, eles se recusam a se submeter à autoridade apostólica e à sã doutrina. A questão da rebeldia, irmãos, acima de tudo, é uma questão de autoridade. É um confronto a uma autoridade que já está estabelecida. E a autoridade estabelecida na igreja, na experiência do Novo Testamento, é a autoridade apostólica. É o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios. É a fé dos apóstolos. É a pregação dos apóstolos. Então, essas pessoas, elas estão se insubordinando, acima de tudo, contra o evangelho proclamado pelos apóstolos. Essas pessoas não só são insubordinadas, de acordo com o apóstolo Paulo, mas elas também são chamadas de pauradores frívolos. Ou seja, as palavras dessas pessoas são palavras vazias. Elas não têm, as palavras deles, nenhum valor espiritual. As palavras dessas pessoas, elas estão desconectadas com a verdade ou da verdade de Deus. Essas pessoas, elas são barulhentas, porém vazias. Quando me deparei com essa definição, eu me lembrei de um amigo, que é meu amigo, apesar do que eu vou fazer agora com ele. Esse meu amigo não era da minha turma do seminário, ele era de uma outra turma. E a outra turma tinha a prática de pregação na sala vizinha. E esse meu amigo é muito eloquente. Ele fala muito alto, ele esbraveja, ele bate no púlpito. E lá na aula de pregação, ele fez esse sermão eloquente, essa pregação. E aí a avaliação do nosso professor da época, o reverendo Joás Dias de Araújo, a nossa avaliação do reverendo Joás para esse meu colega, esse meu amigo, foi a seguinte: muito trovão e pouca chuva.
muito trovão e pouca chuva. Então, os pauradores frívolos podem ser definidos assim: é muito trovão e pouca chuva. Eles são barulhentos, mas eles são vazios. Eles não têm nenhuma verdade espiritual em si, mas eles querem determinar alguma coisa para a igreja. Eles querem se aparecer ou aparecer como autoridade espiritual para a igreja. Em outros lugares, eles seriam chamados de falsos profetas ou falsos apóstolos. Eles são falsos e eles são vazios, são pauradores frívolos, mas eles também são enganadores. Essa palavra, a palavra usada aqui para enganadores, literalmente, eles são enganadores da mente. Eles têm assim um ensino muito intelectualizado, eles usam termos muito intelectualizados, mas espiritualmente eles são fraudulentos. Eles são falsos. Então essa é a caracterização desses rebeldes. Mas de onde que eles vêm? Qual é a origem? Versículo 10, a segunda parte, diz que eles são especialmente os da circuncisão. Esses aqui são os judaizantes, que aparecem em tantos lugares do Novo Testamento. Aparecem lá em Atos, capítulo 15, quando tem aquela problemática ali, que é resolvida por aquele grande concílio da igreja em Atos 15. São aqueles judaizantes que aparecem lá em Gálatas, são os judaizantes que aparecem nas 7 cartas do Apocalipse como sendo um problema. É um grupo de pessoas que querem, na verdade, misturar a lei mosaica com os princípios e valores do Evangelho, tornando a graça de Cristo insuficiente. Eles valorizam mais as leis mosaicas do que o Evangelho, do que a graça. Eles esvaziam a graça para impor lei, para impor regras, para impor cerimonialismos. O comentarista, um dos comentaristas de Tito, chamado J.N.D. Kelly, ele destaca nos seus comentários que esse sincretismo religioso, essa mistura de crenças, era uma das maiores ameaças à igreja primitiva, pois parecia piedoso, mas negava o cerne do Evangelho. Parecia piedoso, mas negava o cerne do Evangelho. O sincretismo religioso, ele não era um problema só no passado, mas ele é um problema atual. Porque na medida em que as pessoas querem misturar crenças, elas estão, na verdade, negando a suficiência de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, o cerne do Evangelho. Então, essa é a origem, são os da circuncisão. Mas qual é o método e a motivação dessas pessoas? Bem, o método é muito percebido ali no versículo 11. Eles andam pervertendo casas inteiras. Parece que o erro, ele não vem do púlpito da igreja, não vem dessa ação pastoral a partir da igreja e do púlpito, mas é uma heresia que visita os lares, que destrói famílias e que corrompe relacionamentos. Então, esses rebeldes, eles andam de casa em casa, pervertendo famílias inteiras. É como se fosse um discipulado às avessas, um discipulado invertido, um discipulado do mal. E qual é a motivação? O método é esse. Qual é a motivação? A motivação está declarada também aqui no versículo 11. É torpe ganância. É torpe ganância. Então, por trás de um falso ensino espiritual, muitas vezes há uma motivação financeira.
ou uma busca por poder político, religioso, ou uma busca por influência religiosa. É torpe ganância. E qual é a natureza dessas pessoas? Qual é o DNA dessas pessoas? Versículo 12, um texto que o Caio já destacou aqui na abertura da série, fala da característica não apenas dos cretenses enquanto cultura, enquanto sociedade, mas também a característica própria dessas pessoas, como disse um dos seus profetas / filósofo, chamado Epimênides. Ele diz o seguinte: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, na verdade, esses rebeldes aqui, eles encarnam esse traço da cultura cretense. Eles pegam o pior da cultura de Creta e eles encarnam para si. A questão aqui não é a origem, porque é de lá, então é de lá, todo mundo tem problema. Como a gente costuma fazer às vezes no Brasil, né? A gente fala, todo mineiro é desse jeito, todo baiano é daquele jeito, todo carioca é um baiano cansado, eu posso falar porque sou carioca, então posso falar. Então não é esse etnocentrismo, esse traço cultural, não é sobre isso que o texto está falando, mas o texto está falando do pior traço da cultura. Eles pegam o pior dos cretenses como filosofia de vida, como estilo de vida. Eles são afetados pela cultura e não são transformados pelo Evangelho, e não são transformados por Cristo. Eles simplesmente abraçam a cultura. O pastor Eugene Peterson fala da necessidade, como eu já falei, né, ele diz sobre essa questão da contracultura. Ele fala sobre o fato de que a igreja não é uma comunidade residente, mas a igreja ela é distinta. A igreja ela não pode, nela mesma, refletir os valores caídos do mundo ao seu redor. Ela não pode. Ela precisa ser distinta disso. Ela precisa ser muito melhor do que isso. E eu tenho me entristecido pessoalmente, irmãos e irmãs, por perceber que a igreja, infelizmente, tem abraçado esses traços da cultura. Ela tem aceito esses traços da cultura como estilo, como identificação, mas nós devemos ser distintos disso. Não devemos ser como os cretenses, mas devemos ser como aqueles que foram transformados pelo Evangelho de Cristo. Então nós estamos identificando um problema aqui, que são essas pessoas rebeldes, e elas são destacadas por Paulo, as características, os métodos delas, as motivações, mas identificar o problema não é suficiente. A igreja precisa agora prosseguir para o processo da cura. Ela precisa agora de uma prescrição de cura. Então, a gente descobriu o diagnóstico. Agora, qual é o prognóstico? Agora, qual é o tratamento para isso? Então, a igreja precisa tratar esse problema, tratar essa doença. Os versículos 13 ao versículo 14 e o versículo 14 falam dessa prescrição, desse prognóstico. O que a igreja precisa fazer diante dos rebeldes é uma ação imediata. A igreja precisa silenciar e repreender. O apóstolo Paulo é enfático quando ele diz: é preciso fazê-los calar. Aqui não é uma sugestão, se vocês puderem, faça com que eles se calem. Aqui não é uma sugestão, mas aqui é um imperativo. É preciso fazê-los calar. A tolerância ilimitada
não é uma virtude cristã, mas é uma falha pastoral, é uma falha comunitária. Então nós precisamos fazê-los calar. O rebanho está em risco, a comunidade está em risco, a pregação do Evangelho, a natureza da igreja está em risco. Por isso é preciso fazê-los calar. E o apóstolo Paulo continua no versículo 13a, repreende-os severamente. A palavra usada aqui para severamente é severamente e constantemente. Então não é só avisar e deixar por um aviso só, mas constantemente eles devem ser repreendidos. A repreensão aos rebeldes, ela deve ser clara, direta, incisiva. Ela não deve ser sutil ou ambígua, sabe? Mas não é, parece, mas não parece. Mas ela deve ser clara, ela deve ser direta, ela deve ser incisiva. É preciso fazê-los calar. Eles devem ser repreendidos severamente. Carson lembra que o amor que tudo tolera não é amor pelo próximo, mas pelo próprio conforto. É mais fácil não confrontar. Bem mais fácil não confrontar. A questão é se vai ser melhor. A questão é se é saudável. Então, o amor que tudo tolera não é amor pelo próximo, mas pelo próprio conforto. Isso aqui é um princípio até para as nossas relações, né? Para os nossos casamentos, para a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, mas também uma realidade para a igreja. Nós devemos agir imediatamente, silenciar e repreender. Mas também nós precisamos buscar efetivamente a saúde espiritual, porque esse é o objetivo do tratamento, é a saúde espiritual. Versículo 13, a parte B, diz, para que sejam sadios na fé. Esse é o propósito, para que sejam sadios na fé. A questão, irmãos, não é vencer a discussão. Nós não queremos vencer a discussão. Nós não queremos expulsar os rebeldes. O que nós queremos, o que nós devemos buscar, é a saúde espiritual. O grande objetivo da disciplina, e a disciplina é um dos pilares da igreja, o grande objetivo da disciplina é a restauração do faltoso. É a saúde espiritual da comunidade. Então, o objetivo é terapêutico, é curar, é restaurar, é trazer de volta a saúde espiritual, é usar a firmeza a serviço da cura. Keller nos ajuda, né, a compreender um pouco essa questão, quando ele fala que o Evangelho, ele nos dá tanto a confiança para afirmar verdades absolutas, quanto a humildade para lidar graciosamente com os que erram. Então o Evangelho, ele nos ajuda tanto a afirmar verdades absolutas, com força, com veemência, quanto a humildade necessária para lidar graciosamente com os que erram. A gente vê isso em Jesus, né? Jesus é firme, quando ele precisa ser firme, com quem ele precisa ser firme, mas ao mesmo tempo ele é humilde e gracioso. É só a gente ver Jesus lidando com os fariseus, é só nós lembrarmos de como ele lidou com a mulher pega em flagrante adultério. Jesus, ele foi com a mulher pega em flagrante adultério, ele foi firme. Mas ao mesmo tempo ele foi humilde para lidar graciosamente com ela. Bem, mas
a questão da cura continua. Depois que nós resolvemos o problema e nós tratamos a questão terapeuticamente, é necessário, irmãos, uma ação efetiva para, agora para o futuro, para rejeitar o que é falso. Antes de entrar na mensagem, eu estava falando aqui da virtude das mulheres e da virtude que nós homens precisamos desenvolver, que é a saúde preventiva, né? A saúde preventiva. As mulheres, desde sempre, trabalham com a saúde preventiva. E os homens não. O que o apóstolo Paulo traz nesse aspecto agora, nesse ponto do versículo 14, é a prevenção, é rejeitar o que é falso. E aí no versículo 14 ele diz para a gente que nós não devemos dar ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens. Então a saúde, ela vem de se alimentar da verdade e de rejeitar aquilo que é danoso para a saúde espiritual. Essa é a prevenção. Devemos nos alimentar da verdade e rejeitar aquilo que é danoso. Nós precisamos ter discernimento para saber o que é verdadeiro, o que é saudável e aquilo que deve ser ignorado. Usando de novo o recurso do J.N.D. Kelly, ele enfatiza que a doutrina apostólica servia como regra de fé, o padrão contra o qual todo o ensino era medido. A doutrina dos apóstolos, irmãos. Essa é a nossa regra de fé. É por essa regra que nós devemos medir as ações. São essas regras que denunciam aqueles que são rebeldes e aqueles que estão se rebelando contra os apóstolos e contra a doutrina dos apóstolos. Então nós precisamos ter essa ação terapêutica. Mas nós precisamos entrar um pouco mais no problema para tentarmos descobrir a efetiva raiz do conflito, que é a corrupção da consciência. E aí nós vemos versículos 15 e versículo 16, o apóstolo Paulo orientando a Tito a usar uma lupa, a olhar, a se deter um pouco mais, a investigar um pouco mais. Ele propõe, por exemplo, que Tito e a igreja de Creta use uma lente interna e perceba o quanto nós somos corrompidos de alma. O texto do versículo 15 fala que todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. O problema, meus irmãos e irmãs, não está nas coisas. O problema não é a comida, não são os dias ou as regras que os judaizantes propunham, mas o problema estava no coração do homem. O apóstolo Paulo fala também sobre isso lá em Romanos 14. Ele fala sobre essa questão da maturidade espiritual, da questão de comer carne, de guardar determinados dias. O problema não são as coisas. O problema é o coração do homem. O problema é o nosso coração. Os falsos mestres projetavam a sua pureza interior nos mandamentos externos. Eles achavam que se cumprissem a lei, estava tudo resolvido. Se eles cumprissem as regras, estava tudo resolvido. Por isso que eles criavam regras sobre regras para purificar por fora o que estava podre por dentro. É por isso que Jesus chama esse pessoal de sepulcros caiados. Por fora eram caiados, brancos, mas por dentro era uma podridão só.
Então o apóstolo Paulo está propondo isso, essa análise da alma, de como nós somos corrompidos, totalmente depravados, o pecado tomou conta de nós e a lei não dá conta, as regras não dão conta. Se não for o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se não for o sangue de Cristo, as regras do Antigo Testamento apenas denunciam o nosso pecado. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 16, fala da nossa incoerência. Digo nossa, generalizando, mas daquela comunidade e que era alimentado pela ação dos rebeldes. Versículo 16, o texto diz: afirmam que conhecem a Deus, entretanto o negam por suas obras. O que está em jogo aqui, irmãos e irmãs, é a tensão entre ortodoxia e ortopraxia, ou seja, aquilo que eles praticavam daquilo que eles ensinavam. Esses dois elementos, tem um slide que fala sobre esse, tem um slide aqui que fala sobre essa questão aí, ó, essa daí, né? Havia um problema, e o problema é que essas duas coisas estavam desconectadas, mas que precisavam se encontrar em alguma medida. Aquilo que nós acreditamos, irmãos e irmãs, deve estar em consonância com aquilo que nós praticamos. E esse é o grande problema dos fariseus. Eles falam assim: olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E Jesus recrimina os fariseus, porque Jesus fala que vocês ficam colocando cargas nas costas das pessoas e vocês mesmos são incoerentes com as suas próprias práticas. Então, essa dicotomia, essa separação entre prática e ortopraxia e ortodoxia, aquilo que eu acredito, daquilo que eu pratico, isso é muito danoso para a vida da igreja. A nossa doutrina, ela deve se expressar na nossa ética, na nossa prática. O evangelho que nós anunciamos domingo deve ser visto na nossa vida amanhã, na segunda-feira. Aquilo que nós vivemos aqui na igreja deve ser também estendido para aquilo que nós vivemos na sociedade, no trabalho, na vizinhança, na família. Senão nós vamos estar também experimentando essa dicotomia fatal entre ortodoxia e ortopraxia. Sobre os rebeldes, o apóstolo Paulo continua dizendo: eles são abomináveis, eles são desobedientes, eles são reprovados em toda boa obra, eles continuam incoerentes, eles não associaram ainda a doutrina da ética, a doutrina da prática. O Michael Horton, ele diz que o falso ensino leva a uma incompetência espiritual, tornando a pessoa incapaz de produzir o fruto do Espírito. Quando os cretenses ouviam os rebeldes, eles se tornavam incompetentes no aspecto espiritual. Eles eram incapazes de produzir o fruto do Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós lemos na carta a Tito é um chamado. É um chamado a Tito, à igreja de Creta, e é um chamado também a mim e a você. Chamado de construir uma comunidade de fé num ambiente espiritualmente hostil. Nós estamos cercados de um ambiente hostil, mas nós somos chamados a construir uma comunidade de fé. O texto nos ensina, em primeiro lugar, que nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos de discernimento para identificar os enganos que soam piedosos,
mas que pervertem lares e corrompem a fé. Nós não podemos ser ingênuos. Cá entre nós, eu acho que nós somos ingênuos demais. Porque nós caímos muito fácil em qualquer conversa. Geralmente eu ouço as pessoas falarem, eu fui em tal lugar, mas eles falam de Cristo, eles leem a Bíblia, eles falam até do Evangelho. A gente é ingênuo, né? Nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos identificar, mesmo aqueles enganos que soam piedosos, que falam em nome de Deus, que leem a Bíblia, mas que são pauradores, frívolos. Nós não podemos ser passivos. A saúde da igreja exige uma resposta corajosa e clara contra o erro. O amor pastoral verdadeiro se preocupa com a verdade ao ponto de confrontar. Nós deveríamos, irmãos e irmãs da nossa comunidade, ter a liberdade de confrontar uns aos outros. Nós deveríamos ter a liberdade de dizer, meu irmão, minha irmã, esse caminho que você está trilhando não vai fazer bem nem para você nem para o seu casamento. Nós deveríamos ter essa liberdade. E não apenas a coragem daqueles que exortam, mas muitas vezes a humildade daqueles que devem ser exortados, para reconhecer, obrigado, meu irmão, realmente eu estou errado. A régua do Evangelho, ela está muito alta em relação à minha vida. Eu preciso regular a minha vida à régua do Evangelho. Obrigado por você ter me exortado. Nós não podemos ser passivos. E não podemos ser apenas combativos. O problema é que existe muita gente bélica na igreja. Tem gente que briga por tudo. Tem gente que briga à toa. É só você olhar nas redes sociais. As pessoas brigando por política. É só você ver. Às vezes a pessoa tem mais coragem e mais determinação de falar de política do que falar do Evangelho. Eu tive experiência já nos últimos anos de pessoas que eu nem sabia o tom da voz delas, mas para defender o seu candidato de estimação, ruge igual leão. As pessoas brigam por qualquer coisa. Nós não podemos ser apenas combativos. O nosso objetivo, irmãos e irmãs, em relação aos rebeldes, não é ganhar brigas. Nós não queremos ficar apenas ganhando debates. O objetivo de confrontar é a saúde espiritual. E nós devemos confrontar, irmãos e irmãs, com graça. Se você reparar no Novo Testamento, você vai ver que existem duas palavras que sempre estão associadas: verdade e amor. Você pode reparar, leia o Novo Testamento, e toda vez que aparece, especialmente nas cartas de Paulo, sempre quando aparece verdade, aparece o amor. A verdade precisa ser dita em amor. Porque a gente se conforta muito com isso, né? Mas eu falei a verdade, né? Às vezes você arrebenta com a vida da pessoa. Você destrói a pessoa. E aí você fala assim, eu falei a verdade. Não falei nada além da verdade. Só disse verdades. Aí uma vez eu ouvi uma frase que dizia que verdade sem amor é crueldade. Verdade sem amor é crueldade. É verdade. O que você disse é verdade. Mas você diz com um temperinho sádico, né? Aquele temperinho de alguém que está querendo impor um certo sofrimento e uma certa humilhação para a pessoa. É por isso que essas duas palavras vêm associadas. A verdade precisa ser dita em amor.
Porque o nosso objetivo é a saúde espiritual. O nosso objetivo é a restauração. O nosso objetivo é que a suficiência de Cristo seja apontada, seja abraçada. O nosso objetivo é a transformação pelo Evangelho. É por isso que nós falamos a verdade, ou pregamos e devemos pregar a verdade em amor. Então, a igreja é chamada a ser uma comunidade onde a verdade é amada, é vivida, é defendida, que nós sejamos um povo com coragem para refutar os rebeldes e com graça suficiente para oferecer-lhes a cura que só Cristo, a verdade encarnada, pode dar, e que Deus nos abençoe. Amém?